Olá, Aurora, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Hoje eu não estou com convidada, eu havia combinado com vocês que teria a segunda parte da minha comadre, mas ela teve alguns contratempos e também ela está esperando a resposta de algumas coisas para o nosso vídeo ficar mais completo. Eu vou trazer sempre convidadas, mas eu já falei para vocês, eu falo muito no Insta, que eu tenho muitos testemunhos também para dividir com vocês. E hoje eu vim aqui para dividir um testemunho bem forte na minha vida, que conta um pouquinho para vocês de um momento que eu passei muito difícil e que eu não consegui rezar. E aí eu vou começar, é um testemunho da minha filha, Maria Rita. Hoje ela vai, em outubro, ela faz 17 anos. Mas quando ela tinha 8 meses, ela estava passando muito mal. E ela não queria mamar, estava indisposta, acredito que ela estava com uma virose. Levamos ela no hospital, aqui em Anápolis. Quando chegou lá, o médico olhou ela assim por cima, passou algumas coisas e a gente levou para casa de novo. No dia seguinte, eu fui dar banho nela, e meus filhos, quando são pequenos, costumam tomar banho com o pai, muitas vezes. Quando eu tirei a roupinha dela, eu percebi que havia um roxo na vagina dela, no grande lábio. Gente, imagina o susto que eu tomei. Imagine você ver a sua filha, uma bebê, com um roxo na vagina. Assim, eu dei um grito, né? E já fui falando pro meu esposo, e ele... na verdade, ele já havia dado banho nela e eu fui trocar. E assim, a minha mãe costumava ir na Santa Missa todos os dias. Quando ela saía da Santa Missa, ela sempre passava na minha casa. E um dia antes ela tinha ido para uma festa que eu não fui porque ela estava passando mal, Maria Rita. E ela passou lá para ver como é que a gente estava, como é que a Maria Rita estava. E quando eu estava trocando, a minha mãe estava do meu lado. E a gente levou um susto muito grande. E aí eu falei com meu esposo, ele falou assim, liga, porque ela havia sido atendida um dia anterior, liga pro médico, né, para ele olhar ela de novo. E assim eu fiz. E ele falou assim, traga ela, e já eram umas, acho que 10 e pouco, e rápido, porque 11 horas eu já saio. Então meu marido arrumou rápido, a gente arrumou e foi, levou ela. Chegando lá, ele abriu, né, a fralda, examinou, disse que era uma vaginite, alguma coisa assim, e passou as medicações, falou que ela precisava fazer exames, mas que tinha que esperar na segunda, isso acho que era um domingo. E aí ela precisava fazer uns exames, aí era ou eu esperava a segunda, ou internava ela, e aí o agir de Deus na vida daquele que está sempre buscando. Hoje, que eu já repassei essa história um monte de vezes, né, e sei as coisas, onde Deus foi agindo, assim, nos mínimos detalhes. Meu marido não quis interná-la, e aí, hoje eu sei que Deus não permitiu, porque se minha filha tivesse internado naquele hospital, ela tinha morrido. Meus filhos tinham uma pediatra que era de Goiânia. Eu liguei para ela era domingo, eu expliquei, ela falou assim, olha, eu tô levando a minha filha eu vou levar a minha filha pro aeroporto, e aí, depois que eu sair de lá, eu já vou pro Hospital da Criança, leve ela para lá. Daí
organizei e a gente foi. Na estrada, o meu coração sentia que eu não ia voltar tão cedo para casa. E chegando lá, ela olhou a Maria Rita e viu, né? Ela falou para mim que ela nunca tinha visto uma situação daquela numa criança de 8 meses, chamou outros médicos para olharem, todos muito assim assustados, e ela internou a Maria Rita. E nós ficamos internados, isso era no domingo, aí na segunda-feira começaram, ela tomando soro, na segunda, porque ela não estava comendo, na segunda-feira começaram com os exames, tirando o sangue dela e tudo, e ela tomando algumas medicações. Quando era umas 5 horas da tarde, a médica que havia feito o parto, né, da Maria Rita, se tornou uma amiga nossa, isso porque ela já era amiga da madrinha da Maria Rita. E eu senti no meu coração que também foi o agir de Deus de ligar para ela. Eu liguei e expliquei a situação da Maria Rita e ela falou assim que iria passar lá depois que ela terminasse de atender. E os exames da Maria Rita foram saindo e tudo tranquilo, ok. A pediatra ligava para o hospital, perguntava, e como os exames estavam ok, ela foi deixando para ir olhar a Maria Rita também depois que ela atendesse. A ginecologista, doutora Keila, maravilhosa, depois que terminou os atendimentos, eram umas 5 horas da tarde, ela passou lá. Quando ela chegou, depois ela me contou, ela já viu que a Maria Rita estava quase entrando em choque séptico. Eles não tinham coletado um exame, porque eles não tinham os bastonetes próprios para recolher. E aí ela falou assim, olha, eu vou lá no meu consultório buscar o bastonete próprio, eu mesma quero coletar, né, essa amostra para o exame. Dela foi, e viu os exames, havia dado tudo certo. Meu esposo tinha, como a gente mora no interior de Goiás, Anápolis, que é pertinho de Goiânia, eu tenho um filho que no caso na época ele tinha 3 aninhos, ele estava na escola, meu esposo quis vir, né, porque não sabia quanto tempo que a gente ia demorar, ele estava com a minha mãe, quis vir buscar ele na escola. Então ele veio buscar e aí eu liguei, tava ele e a minha mãe, e falei, amor, graças a Deus, nossa filha não tem nada sério e tal, tá. A doutora Keila foi e voltou. Quando a doutora Keila chegou, ela colheu e me chamou. A minha cunhada estava comigo, eu lembro, ela me chamou no particular e falou assim, Mirela, eu vou ligar para a doutora Edna, que era a pediatra dela, pra gente, e vou passar para ela que eu acredito que a médica da UTI precisa vir dar uma olhada nela. Eu acredito que para Maria Rita vai ser melhor se ela estiver na UTI. Gente, Deus, ele age tanto, ele agiu tanto na doutora Keila nesse dia. Se a doutora Keila não houvesse visto a Maria Rita, percebido tudo isso, a minha filha hoje não estaria comigo. A gente chamou a doutora da UTI para subir e analisar. Na verdade, a doutora Keila ligou para a doutora Edna para pedir isso. Ela não me contou no dia, né? Depois que ela contou que ela tinha percebido que a Rita estava entrando em sepsia. E ela só falou isso. E a doutora da UTI subiu, analisou a Maria Rita, viu que realmente o caso estava grave e falou para mim que precisaria levar ela para UTI. Pensa uma mãe
receber a notícia de que a sua filha precisa ir para UTI sem nenhum diagnóstico. Não era um caso assim, olha, ela tem isso, ela precisa ir UTI para fazer isso, 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 isso. Não. Era algo assim, a sua filha precisa ir para UTI, mas ninguém sabe o que ela tem. A gente não sabe como vai tratar, como vai cuidar, a gente não sabe como é que ela vai ser curada, a gente não sabe de nada. Isso é literalmente olhar para você e testar a sua fé. E falar assim, agora é com Deus. Você não pode fazer nada. É como se o chão tivesse sumido dos meus pés e como se agora eu tivesse entrado num pesadelo. Eu liguei para o meu esposo e falei, amor, onde você tá? Ele falou, tô chegando, tô passando pelo Serra Dourada. Ele, o que foi? Eu falei, não, eu te espero. E aí ele chegou, e quando ele chegou, eu olhei para ele e falei, a nossa filha tá indo para UTI. Eu acredito que para ele tenha sido tão difícil quanto para mim. A gente ter o nosso bebê tomado dos nossos braços com uma situação de impotência total. A gente era totalmente impotente naquela hora. E eu lembro até hoje a roupinha que ela tava, era uma roupinha rosa, ela só tava com a camisetinha, ela tava bem inchada, bem vermelha. Eu realmente tinha percebido isso, e a minha cunhada falava pra mim na hora, deve ser porque ela tá tomando soro e tal. E o coração de mãe nunca se engana. Eu sabia que não era o soro, até mesmo porque não tinha muito tempo que ela tava tomando esse soro. E aí levaram minha filha. Foi uma sensação, vieram todas as sensações horríveis, um desespero, eu comecei a ficar sem força, querendo desmaiar, e a minha cunhada pegava e eu chorava, e era uma espécie de deixa eu ver, e assim, até para a pediatra dela, foi uma situação assim, atípica, sabe? E eu preciso vê-la. Ela tinha acabado de sair dos meus braços, mas eu já queria ver. E aí a pediatra, com muita dó, falou assim, pode ver. Gente, na hora que eu coloquei a mão na porta, assim, porque ela ainda tava sem ser, porque ela ficou isolada, mas quando ela entrou, ela não estava isolada. Aquele tanto de bebê, assim, né, precisando se tratando com um tubo, com um monte de coisa. A porta da UTI tinha uma janelinha de vidro. Quando eu bati a mão para abrir e vi a minha filha naquele estado, eu fui tirando a mão e falando, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, e sabe, fui perdendo as forças e aí a gente tinha que voltar para casa sem a nossa bebê. Mais uma luta. Como que você deixa o seu bebê sem você? Eu ainda amamentava, os meus peitos estavam desse tamanho, porque já tinha já desde sábado que ela não mamava direito. Quando a gente chegou na casa da minha cunhada, que morava perto do hospital, então a gente foi ficar lá na casa dela, o meu esposo, gente, ele gritava. E eu tampava os ouvidos e falava, por favor, manda ele parar. Porque eu pensava que eu ia poder me apoiar nele. Que naquele momento ele ia ser minha força. Mas Deus quis me mostrar que você não consegue se apoiar em ninguém se não for nele. Que ninguém mais pode te dar o sustento. Porque nós somos suscetíveis a
a quedas, a dores, a fraquezas. E naquele momento o meu esposo estava fraco também. E minha cunhada, que é a madrinha da Maria Rita, veio, né, para perto de mim. E eu com o peito muito, muito cheio. E assim, aqui eu quero dividir com vocês todas as intimidades, tudo aquilo realmente que eu passei para que vocês entendam tudo. Quando a gente está nessa situação, a gente perde totalmente o raciocínio, né? Tudo. Eu tava com muita dor no peito, meu peito já tava empedrando. E aí não passou na nossa cabeça que tinha bombinha, que tinha nada disso. A gente não tinha, né? Eu não tinha bombinha porque eu não precisava, eu amamentava, meu peito enchia muito, mas meus filhos mamavam bastante. E a minha cunhada, eu nunca esqueço, ela estava assim ajoelhada no meu pé, olhou para mim e falou assim: você quer que eu puxe o leite com a minha boca pra gente tentar tirar de uma forma mais rápida? E eu totalmente em transe, eu falei: faz o que você quiser. E ela, assim, eu imagino o que foi para ela viver aquele momento, sabe? Gente, é uma coisa muito doida, né? Tanto é que depois disso tudo, eu comecei a chamar ela de Marida, e ela me chamar de Marida, porque a gente, depois dessa situação da Maria Rita, a gente teve uma ligação muito forte. E ela fez isso e tirou, né, todo o leite, quer dizer, e ajudou a gente a tirar o leite e tudo. E aí, gente, começou a nossa luta. Isso foi na segunda. Quando foi na terça-feira de manhã, meu marido levantou e falou: vamos. Não era hora de visita, não era hora de nada, mas simplesmente vamos, e eu, né, vamos, e tô indo. E ele foi chegando no hospital e falou assim, e foi entrando, e o segurança falou assim: o senhor não pode entrar agora. Ele falou assim: eu quero ver quem que vai me tirar daqui. Chama a polícia, chama quem você quiser. E foi entrando, e eu atrás, desesperada. E agora eu vou contar para vocês. Na época eu não conseguiria contar porque eu não sabia o que tinha acontecido. Naquela noite, a minha filha quase morreu. A doutora Keila sabia do estado que ela estava. Disse que ligou para o médico de plantão, que era amigo dela, para saber como ela estava. Disse que nessa madrugada ela orou a noite inteira, de joelhos, pedindo pela vida da Maria Rita. E ela ligou para o médico e falou: como tá minha menina? E ele falou assim: Keila, eu tô fazendo de tudo para segurar essa menina viva, porque a minha filha entrou em choque, a minha filha teve parada, a minha filha precisou de sangue, e nada disso eu fiquei sabendo. Aí quando a gente chegou lá de manhã, eu e meu marido ficou na porta da UTI esperando. Claro que a gente não podia, mas o médico saiu de lá e falou... Aí, logo quando a gente chegou, já chegou uma pessoa também do banco de sangue. Como era tudo particular, a Maria Rita tinha plano IPASGO, só que tinha dado um problema, e aí estava suspenso, e a gente entrou particular. E tudo providência de Deus. E aí o banco veio para a gente assinar um termo, porque a gente precisava pagar. E o médico saiu, esse médico da UTI saiu e falou: vocês que são os pais da Maria Rita, assim, olha, a Maria Rita, o estado dela é gravíssimo, a gente está fazendo tudo possível para manter ela viva e tudo, mas o estado é grave, eu não tenho muito o que falar para vocês. Significa o quê? Eu não sei o que ela tem. Continua a gente lutando pela vida dela sem saber o que ela tem. E a gente precisava sair dali. A gente não estava na hora da visita, nada disso. A doutora dela veio, ficou chateada com as pessoas do banco de sangue, porque a gente não sabia de nada, né, e tudo. Mas aí a gente voltou para casa.
no desespero, né? Quando visitamos ela na hora da visita, minha filha, gente, ela tava desse tamanho, de inchada, já estava isolada, amarrada, e ela, quando ela me via, ela fazia com o corpinho levantando assim, porque ela era muito apegada em mim, muito, 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 muito. E ainda mamava no meu peito. Meu marido não conseguiu entrar na UTI, ver ela daquele jeito. Logo depois a gente foi embora. Quando era umas 3 horas da tarde, um cirurgião ligou pra gente e falou: eu preciso falar com vocês. A gente pegou as coisas, saiu correndo e foi. Chegando lá na porta da UTI, a gente viu tinha uma mulher com um senhor que acredito que fosse o pai, acredito que era o pai dela, e uma funcionária do hospital foi entrar na UTI. Quando ela pôs a mão na porta da UTI, ela fez assim: ai meu Deus, intercorrência. Ai gente, meu coração, ele assim, quase saiu, né, pela boca. E aí, quando a gente fala as coisas sem pensar. E aí eu falei: ai, não sendo minha filha, eu sei que Deus entende e nessas horas a gente fica egoísta. Foi assim, cruel o que eu falei. Hoje eu penso, né? Mas também foi um desespero de uma mãe que estava ali, um horário que não era de visita, e tinha sido chamada pelo médico, não sabia o que estava acontecendo, então foi assim, uma fala de um desespero. Que hoje eu enxergo como um desespero que me levou a falar uma coisa horrível, mas até mesmo pelo que eu passei logo depois, porque nesse momento o meu esposo falou assim: vamos fazer uma oração para os nossos filhos? Como eu comentei, tinha uma mulher e um senhor lá. A gente pegou na mão, né? E ele fez uma oração muito linda, assim, muito movido pelo Espírito Santo mesmo. E quando a gente terminou a oração, soltou os braços, o esposo dessa mulher saiu da UTI e abraçou ela. E ela chorou, e ela deu uma empurradinha assim nele e veio pro meu lado. E quando ela chegou perto de mim, ela falou: o meu anjo foi embora, mas o seu vai ficar. Gente, olha, não tem como traduzir, não tem como explicar. E todo mundo sabe que é a maior dor do mundo, é perder um filho. E essa mulher, naquele momento de dor, ela foi solidária comigo, totalmente diferente do que eu fui quando eu estava no meu momento de dor. Isso me fez pensar várias vezes. É claro que eu era mais imatura, que eu tinha menos vivência, mas assim, tem horas que a gente olha para o que a gente porque tem determinado momento na nossa vida que a gente mostra o que realmente a gente é. Tem hora que a gente olha para aquele eu nosso e não gosta do que a gente vê. Depois disso, o cirurgião chamou eu e meu marido e falou que a nossa filha precisava ser operada para que eles pudessem tirar a carne necrosada que havia na vagina e no ânus dela. Que hoje eu sei que se chama, o que ela era síndrome de Fournier.
Na época esse mesmo horário, assim, essa mesma hora que ele falou isso, a gente ainda não sabia o que era. E aí ele falou assim, olha, e a gente está pedindo para vocês falarem se pode ou não, porque tem um risco, porque ela está muito debilitada. Só que também se não fizer, ela vai perder a vida por infecção. Eu olhei, doutor, o que não tem jeito já está resolvido, né? Então, assim, faça. Eu e meu esposo, faça. E aí, a gente foi passar por esse momento, né? De cirurgia. Vendo a nossa filha passar daquele estado na maca, e aí o anestesista veio falar com a gente. As pessoas que nos apoiaram, estava lá a madrinha dela, a doutora Keila, a doutora Edna, e ela foi para a cirurgia. Quando acabou a cirurgia, o doutor falou pra gente que tinha conseguido, né, tinha dado tudo certo, eles precisaram colocar balão de oxigênio, mas ela tinha conseguido. E era assim, gente, era assim, uma batalha vencida, né? A cada momento a gente sentia a situação de vencer aqui. Aí a gente tinha que deixá-la de novo e voltar para casa. Meu esposo tinha pedido para levar o meu menino de 3 anos para ficar com a gente, já que a gente não estava no hospital. E meu esposo entrou assim profundamente em oração. Ele realmente agarrou aquela palavra que fala que de joelho se dobre e clame, peça que eu ouvirei. Ele parou de comer, parou de fazer barba e ele com meu menininho de 3 anos, eles iam todos os dias que eles iam dormir, eles estavam rezando. Jesus cura Maria Rita, Jesus liberta Maria Rita, Jesus salva Maria Rita, Jesus cura Maria Rita, Jesus... E o que mãe, como que eu estava rezando? Eu não estava, gente. Eu não consegui rezar nada. Nada, 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 nada. Não conseguia. Era como se eu tivesse realmente vivendo um pesadelo fora de mim e não conseguia. Só que é como eu falo no meu livro, Deus, ele usa as nossas lágrimas, ele vê as nossas lágrimas como oração também. Então, quando foi na quinta-feira, a doutora Edna falou pra gente que ela queria chamar um infectologista muito famoso em Goiânia, só a ida dele lá, porque era tudo particular, seria R$1.000, na época era muito dinheiro. Hoje, gente, tá tudo muito, muito caro, é muito dinheiro também, mas assim, na época era muito mais, né? E a gente, claro, chama. Graças a Deus, ele foi na madrugada e olhou para a Rita e já viu, ela tá com pseudomonas, uma bactéria que se pega em hospital, que hoje a gente chega à conclusão que ela deve ter pego aqui no hospital que ela foi. E isso causou... e ela também pegou a Fournier, né? Só que ele já falou, olha, vai entrar com essa medicação. E era uma medicação que vinha de São Paulo, caríssima, alto custo. Era 1.300, um frasco, e ela tinha que tomar contínuo. E aí, meu marido chegou no hospital e falou assim, olha, eu tenho uma Pajero TR4 lá na porta. Se eu não conseguir pagar o hospital, ela é de vocês. Já entregou a chave. Mas assim,
como é bom a gente ser cuidada por Deus, porque nos bastidores, o meu compadre, que é um padrinho da Rita, estava indo atrás do plano de saúde que ela tinha, o Ipasgo, para ver se conseguia colocar ela pelo Ipasgo. Conseguiu, colocou ela pelo Ipasgo, e essa medicação de alto custo entrou pelo Ipasgo, porque era uma medicação que ela gastava uma todos os dias, ela tomou ela por 21 dias, R$ 1.300. E aí, ela começou a medicação, que vinha de São Paulo, quando foi no sábado de manhã, eles ligaram que a Maria Rita ia sair da UTI. Eu tô sendo assim um pouco mais rápida, porque senão o vídeo fica extenso, mas assim, quando ela estava na UTI, foram muitas coisas que aconteceram, sabe? Era muita dúvida, era muita incerteza, era você ver a sua filha ali amarrada, cheia de, de coisas, de furos, e chorando, e pegar uma médica muitas vezes sem simpatia nenhuma, sem, sem amor pelo próximo, que te falava as coisas sem piedade e você, sabe, tinha que ficar naquela situação. E foi isso. Só que aí a gente venceu essa etapa. Ela saiu da UTI, fomos pro quarto, só que não era uma coisa que tinha acabado. A minha filha continuava tomando a medicação e ela tinha uma ferida na vagina e no ânus. No primeiro dia que a gente passou com ela no quarto, ela fez cocô 17 vezes. E todas as vezes que ia limpar, ela gritava de dor. Eu tava assim, sangrando por dentro. No outro dia, quando o médico abriu a porta, o cirurgião, eu olhei para ele e falei, pelo amor de Deus, porque ele já havia explicado pra gente algumas situações. Eu falei, pelo amor de Deus, coloca o intestino da minha filha pra fora. Eu não aguento mais ver ela sofrer assim. Ele falou assim, ótimo, vamos colocar. Já fica de jejum ela e tudo. E aí ela foi fazer outra cirurgia. O agir de Deus. Quando terminou a cirurgia, ele falou assim, sabe a decisão. Se a sua filha tivesse demorado mais um dia para fazer essa cirurgia, ela tinha perdido a função do ânus, porque eles não tinham conseguido tirar toda a necrose, então estava comendo mais, né? E na hora que ele pôs o intestino, ele conseguiu tirar. E aí começou mais uma batalha, a batalha de ver a minha filha sofrer a todo momento, sendo furada o tempo todo, até ter que fazer outra cirurgia para colocar o acesso, né? Ver ela, ter que limpar ela sempre, ver o intestino daquele bebê para fora. E assim, eu fui ficando doente e eu nunca tinha me separado do meu filho, do João Miguel, que tinha na época 3 anos. Gente, eu entrava dentro daquele banheiro do hospital, eu amarrava a toalha, eu mordia ela e eu gritava desesperadamente. Tipo assim, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu tô sofrendo, minha filha tá sofrendo, meu filho tá sofrendo. Meu filho foi, depois de muito pedir, a médica deixou que ele fosse visitar a gente no hospital. Ele tava totalmente doente, porque a minha mãe, coitada, estava cuidando dele, mas tão desesperada, ela acordava a criança muito frio na época que ela acordava ele muito cedo, levava ele para a missa, muitas vezes ia sem blusa e ele foi ficando doente. E o meu marido foi dar um banho nele lá e percebeu que ela não limpava o pipiu dele direito. E tudo aquilo estava acabando com a gente. E as pessoas falavam assim, agradece que a sua filha tá viva, né?
Gente, eram situações diferentes. Às vezes as pessoas acham que elas podem opinar no que você pode ou não se preocupar, que você pode ou não sentir, o que é importante ou não para você. E isso é errado. Eu estava muito grata que minha filha estava fora de perigo de vida, né? Mas, ao mesmo tempo, eu era mãe também do João Miguel. E eu sentia saudade dele. E eu sentia vontade de estar cuidando dele. Porque era eu que cuidava. Então, assim, todos os dias eu queria que a Maria Rita tivesse melhor para a gente poder sair daquilo ali. Mas foram 21 dias de tristeza e de choro e de ranger de dentes. E o meu esposo não saiu do meu lado em nenhum momento. Então, o João Miguel ficou sem a mãe e o pai. E meu esposo que limpava ela, que cuidava com todo cuidado. Meu esposo aprendeu até a mexer na bomba da medicação que apitava sempre. E eu sou grata a Deus até por ter me dado um esposo que é companheiro. E aí, depois de muito tempo, a gente recebeu alta. Só que não tinha acabado ainda. Porque a Maria Rita ainda estava com a ferida e com o intestino para fora. A Maria Rita tomou uma medicação que, com 10 dias tomando, poderia dar paralisia facial, surdez, atacar os rins e o fígado. A Maria Rita não teve nada disso. Nada. E aí, quando a gente saiu do hospital, era outra luta. A gente tinha que conseguir fechar a ferida para fazer outra cirurgia. Nessa época, meu esposo tinha fechado um contrato na Paraíba. E aí ele tava aí agora, eu te deixo, não deixo e tal. E eu falei assim, vai. Porque a gente precisa, porque a gente realmente estava precisando. Que vão vir os vídeos também falando de muitas outras coisas da minha vida. E ele foi e eu fiquei sozinha. Sozinha não, né? Fiquei com a minha mãe, fiquei com a marida, a minha comadre e cunhada, que me dava toda assistência e força possível. E a gente lutando para fechar essa ferida, até que fechou e a gente voltou para o hospital. A Maria Rita ficou 5 dias sem comer para voltar ao intestino, que foi outra luta. E ela hoje é uma menina linda, maravilhosa, cheia de vida, de alegria. E claro que ela tem um probleminha com relação à imunidade e fica muito doente e tudo, mas assim, esse é o mínimo de tudo que ela passou. É uma guerreira, não é à toa que o nome dela é Maria e Rita. E eu vou colocar as fotos dela aqui no final para vocês verem como ela é linda e como é um presente de Deus na minha vida. Esse vídeo, esse testemunho, foi para mostrar para vocês que muitas vezes a gente passa por situações que a gente não consegue rezar, que a gente não consegue estar totalmente rendido a Deus. Eu tô falando no meu caso, porque nessa situação meu esposo conseguiu, mas eu não. Mas mesmo assim, Deus olha, Deus conhece, Deus vê, Deus te sonda. E Ele cuidou de todos os detalhes, cuidou de todas as situações. E agora me deu muita vontade de rezar pelas mães que estão com seus filhos doentes, passando por alguma situação difícil. Eu quero pedir que Deus possa estar presente, mas acima de tudo, que elas possam sentir a presença de Deus, que é o mais importante. Porque só assim a gente consegue ter a força. Que Nossa Senhora possa
colocar conforto no coração dessas mães e que elas consigam ter o exemplo da mãe maior que viu seu filho morrer numa cruz, que viu seu filho ser açoitado, viu seu filho sangrar, viu seu filho ser cuspido na cara. E mesmo assim, ela ficou serena, sofreu no silêncio. Então que Nossa Senhora possa estar com essas mães, ensinando que a gente tem que confiar, que a gente tem que se entregar nas mãos de Deus, porque Ele vai realizar aquilo que é o melhor na nossa vida. Eu quero falar mais uma vez, este canal é para mostrar que sozinha nós somos fortes, mas que unidas a gente ilumina o mundo. Então, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.